Como uma das criptomoedas mais fortes tem sofrido tanta volatilidade, chegando nesta semana ao menor valor desde janeiro? Seria a especulação de bilionários como Elon Musk um dos maiores problemas dessa moeda? O banimento dela como forma de pagamento de países como a Turquia também colaborou para essa queda? Ou a repressão do governo chinês de limitar e até mesmo proibir a mineração em províncias como a de Yunnan impactaram no valor dessa moeda? Acredito que para entender o que acontece com o Bitcoin, a primeira coisa que devemos entender é: o que é Bitcoin? Parece uma pergunta simples e na maioria das vezes respondida apenas como é uma criptomoeda. Mas além disso, é importante entender o nascimento e o processo do Bitcoin e por que essa moeda é tão venerada mundo afora. Além disso, ao mesmo tempo que governos como a China vêm represando a mineração dessa moeda, pois apenas esse conhecimento nos levará a entender o que acontece hoje e o que pode acontecer no futuro. Lembrando a vocês que esse vídeo é de caráter informativo e não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo, visto que é um ativo de alta volatilidade e que deve ser indicado apenas por pessoas que possuem um alto nível de conhecimento e certificação em ativos de mercado financeiro. Então, sem mais demoras, vamos começar. Os primeiros indícios demonstram que o Bitcoin foi criado entre os anos de 2007 e 2009, e era justamente nessa época que o mundo passava por uma crise extremamente turbulenta, porque o mundo estava sofrendo a crise econômica mais catastrófica que acabou derrubando várias economias no mundo. Com isso, a partir de 2009, mais precisamente em janeiro, começaram as primeiras transações, sendo nesta mesma época lançada a primeira versão da moeda e posteriormente no final do ano a segunda versão. Mas não apenas isso é importante. O importante é entender o funcionamento da moeda que revolucionou o mundo e até mesmo o mercado financeiro. A primeira coisa que devemos entender quando falamos sobre criptomoeda é compreender o que é um blockchain. Blockchain ou cadeia de blocos é um registro público que existe apenas no meio digital. Esses blocos são responsáveis por armazenar todas as transações de um determinado período, contendo todas as informações na rede nos últimos minutos, e elas não são armazenadas em apenas o computador. Além disso, há também o conceito de cadeia, sendo essa a união de todos os blocos, onde cada bloco se conecta com o bloco anterior por meio de algoritmo criptográfico. Toda a ideia que compreende o blockchain é a substituição de instituições centralizadas, ou seja, foi criada para que houvesse uma troca de valor baseada na confiança de pessoas sem intermédio de um banco, por exemplo, ocorrendo assim um consenso entre as partes. Outro fato importante é que o blockchain também é considerado um livro-razão. Bom, para quem não sabe, livro-razão é onde registramos todas as operações em ordem cronológica. Então, como não existe um órgão regulador intermediário, todos os computadores que executam o software de Bitcoin trabalham juntos para construir essa rede de informações, mas na maioria das vezes, algumas pessoas creem que é possível esconder as transações do Bitcoin, porém é utilizado o método peer-to-peer. Qualquer pessoa que acompanha movimentações vai descobrir o que é isso. Mas o que é o peer-to-peer? Peer-to-peer é um método de troca de dados entre dois ou mais usuários. Com isso, a principal característica do peer-to-peer é estabelecer uma conexão direta entre os computadores conectados a uma rede, sem necessidade de intermediário ou servidor central. Por isso, a base do blockchain é o peer-to-peer. Mesmo não necessitando de intermediário, o peer-to-peer usa o ledger distribuído, ou livro de contabilidade para processar todas as transações. Com isso, todos os computadores que possam fazer parte dessa rede mantêm uma cópia do livro onde as transações são adicionadas sistematicamente no livro contábil. Mas é possível alterar esse livro contábil? Bom, acredito que tudo na vida tem jeito, mas para fazer isso, a pessoa que tentasse alterar levaria bastante tempo, pois teria que alterar diversos livros contábeis no mundo. Com isso, chegamos a dois pontos importantes. Um é a transação de bitcoins e o segundo é a mineração. Bom, a transação de Bitcoin é dividida em três passos. O primeiro é a entrada, onde o remetente indica a rede onde conseguiu seu Bitcoin. O segundo é a quantidade, onde ele informa a quantidade de Bitcoins que serão enviados. E o terceiro é o endereço de saída, onde ele informa o endereço de Bitcoin que deve ser depositado para o destinatário final. Com isso, chegamos à mineração. A mineração é um processo no qual se investe na capacidade computacional para processar as transações, garantindo a segurança da rede e fazendo com que todos os participantes da rede peer-to-peer estejam conectados. Além disso, a mineração oferece uma recompensa para os mineradores, fazendo com que, a cada processo de mineração, o mecanismo obtenha novos bitcoins. É um processo levemente complicado, mas hoje já existem sites suficientes que ensinam e pagam por essa prática. É claro que, para que seja executado esse processo, é necessário um computador de um certo nível de potência. Além disso, há um aumento do gasto de energia elétrica devido a processos de gerar o Bitcoin. Entendido todo o processo,
de criação de Bitcoin, vamos aos fatos. Apesar de ter tido suas primeiras transações em 2009, foi apenas em 2010 que o Bitcoin começou a crescer, quando foi lançado o Bitcoin 3.0. E com isso, o total negociado passou de US$ 1 milhão. Depois o Bitcoin começou a ganhar as redes, e no ano de 2013 o crescimento foi tão grande que a versão 8.0 ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão no valor de mercado. Então, toda essa expansão do Bitcoin ao longo dos anos é extremamente interessante, e isso fez com que acontecesse várias coisas com essa criptomoeda. Foram criados vários centros de mineração e a especulação da moeda alcançou níveis extraordinários, onde ela bate recorde atrás de recorde. Mas, consequentemente, por alguns problemas, às vezes, ela também acumula as quedas surreais. E embora nós tenhamos citado todos os benefícios, como os baixo custo, a rapidez nas transações, descentralização, privacidade, transparência e o mais importante, na minha opinião, é que o Bitcoin não sofre problemas de inflação, sendo que o número máximo de moedas é limitado a 21 milhões. Porém, nem tudo são flores. O Bitcoin possui suas desvantagens, e uma das maiores desvantagens, na minha opinião, é a volatilidade nos preços. A volatilidade é essa que vem da especulação por parte de utilizadores, além do fato de um número limitado de Bitcoins fazer com que a procura dessa moeda atualmente aumente cada dia mais. Outro fator que, embora seja benéfico, também chega a ser um problema. O fato de não possuir um órgão regulador, como um banco central, por exemplo, o que se existisse também poderia atuar em um controle nessa volatilidade. Porém, a existência de um órgão regulador também levaria o governo à possibilidade de taxar as transações do Bitcoin. Além disso, exemplos de volatilidade ficou recentemente conhecido. Um dos exemplos foi os tweets do CEO da Tesla, Elon Musk, que por meio de suas redes sociais, ao colocar em sua bio o símbolo do Bitcoin, fez com que a criptomoeda tivesse um aumento surpreendente. E pouco tempo depois, citou que a Tesla aceitaria o Bitcoin como forma de pagamento. Porém, um tempo depois, por meio de um tweet, sinalizou algo que seria o fim da relação com o Bitcoin, segundo alguns entusiastas, fazendo com que a criptomoeda caísse 7%. Além de afirmar que não aceitaria bitcoins como forma de pagamento em carros da Tesla, um tempo depois, outro ponto importante e interessante é o homem que previu a crise de 2007 e 2008, Michael Burry. Ele afirma que o Bitcoin é uma bolha. Segundo ele, a criptomoeda tem atraído investidores despreparados e esses estão por inflar uma bolha que tende a estourar. Na visão dele, ela oferece mais riscos do que oportunidades. Todas as declarações de Mike Burry são feitas pelo Twitter. O interessante é que um pouco tempo depois ele apaga as postagens e até mesmo a sua conta. Ao mesmo tempo que o Bitcoin representa vários riscos, o seu uso tem se tornado bastante frequente em países do continente africano, como a África do Sul, Nigéria e Quênia, visto que ele oferece vantagens aos jovens que empreendem nesses países. Segundo a Chain Analysis, uma empresa de análise de blockchain, a África do Sul recebeu o equivalente a US$ 316 milhões em junho, e é um número que continua a aumentar consideravelmente e que no médio e longo prazo pode gerar uma grande revolução nesses países e até mesmo no continente. Outro ponto é que recentemente El Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial, a partir da aprovação da lei do Bitcoin. Embora o país não seja um dos que possui o sistema bancário mais forte, alguns agentes e o FMI veem essa adoção como preocupação, pois não pode mensurar o real efeito de tal medida na economia. Assim, o país quer usar a energia proveniente de vulcões transformando em energia geotérmica e internet de satélite para que se possa minerar no país. Seria correto para um país como El Salvador apostar tudo nessa jogada? Bom, o país possui 70% da população fora do sistema bancário e com isso acredita que a ideia por trás é tornar o país atrativo para que se tenha empresas de mineração em seu território. Aliás, 20% do PIB é resultado de remessas internacionais e que vem principalmente dos Estados Unidos. Além disso, o país vinha com tratativas com o FMI. Porém, como falado anteriormente, o FMI não viu com bons olhos a iniciativa do país e recusou a ajudar na implementação. Várias coisas ocorreram com o Bitcoin nesse ano. Em abril, o Bitcoin sofreu uma queda após a Turquia proibir seu uso como forma de pagamento. Segundo o Banco Central turco, o uso recorrente do Bitcoin como forma de pagamento estava fazendo a lira turca, moeda local do país, desvalorizar, visto que a população estava usando o Bitcoin mais do que a própria moeda doméstica. Nesta semana, o Bitcoin chegou ao seu menor valor no ano. Desde janeiro, o governo chinês, ao que parece, não se sente tão à vontade em manter mineradores no país, e por meio de repressão na província de Sichuan, o governo chinês deu uma ordem para qualquer transação de Bitcoin parar. Não apenas isso, também deu uma ordem de
interrupção do fornecimento de energia para qualquer empresa ligada ao ramo de mineração, e isso fez com que a moeda quase zerasse o lucro de janeiro até junho. Com isso, algumas empresas tendem a fazer a migração para outros países. Algumas estão indo para o Cazaquistão, onde até então a prática não sofreu nenhum grande golpe. Alguns especialistas também acreditam que o Bitcoin deve entrar em uma espiral de queda no curto prazo, pois cada vez mais alguns países estão reprimindo essas empresas. Bom, na minha sincera opinião, eu acredito que o Bitcoin pode entrar em uma espiral de queda, principalmente porque na China até então se concentrava a maior parte dos mineradores. E com isso, cada vez que eles sofrerem uma repressão do governo, eles vão migrar. Acredito que o Bitcoin não vai acabar, como vários dizem, pois isso é realmente um sistema inovador, e cada dia que passa se mostra bem eficiente. Porém, os países em algum momento irão achar alguma forma de tributar esse ativo. E isso pode ser de país para país ou até mesmo em um consenso internacional. Pois é, tudo é possível. E vocês, o que acreditam que pode acontecer? Deixem suas respostas nos comentários desse vídeo. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu curti muito fazer esse vídeo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Comente e compartilhe também. Até a próxima!